Sim, tá tudo pronto, tudo preparado. Ah, você tá esperando, né? Ô Paulinho, essa história tá demais, tá. Eu disse a vocês, antes de lançá-la, que se fosse um livro, seria best-seller. Que carta bem escrita, que redação impecável, um livro. Ô, meu querido Tadeu, quanta sensibilidade em você e como você nos escreveu tão bem. Belíssima. Olha, hoje nós vamos pro capítulo 3 dessa história, tá? É a terceira. Isso, capítulo 3 dessa história, onde tem amor, vergonha, silêncio. Amor, vergonha, silêncio. Mas tem mais coisa. Pode ter certeza que tem mais coisa. Tudo pronto, já vou apresentar para vocês a parte de número 3 dessa história, novela que é simplesmente maravilhosa. Eu vou pedir a vocês que compartilhem. Isso, manda sim para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama. Tem muita gente que diz assim: Paulinho, eu queria compartilhar isso. Pode compartilhar à vontade, tá? Uma outra coisa que eu nem sei direitinho assim, o significado, mas o pessoal do YouTube pediu que eu incentivasse, é hypar o canal. Não é rapar o canal, tá? É hypar o canal. Você vai dar uma hypada aqui? Não sei explicar direito, mas eu vou entendendo, tá bom? Eu creio que o hypar seja uma propaganda que parte do nosso fã, do nosso admirador, do nosso amigo, da nossa amiga. Perfeito? Bom, disso agora eu entendo. Quero que você seja membro aqui do canal. Vai ser muito importante. Você está gostando dessa história? Então, olha, para que a gente continue nesse nível de trabalho, dedicação e recebendo essas histórias espetaculares, eu quero que você se torne membro, porque você vai ajudar o canal. O YouTube passa a ter carinho especial para com o canal, passa a divulgá-lo mais, a gente acaba recebendo mais cartas, mais apoio, mais incentivo e a gente cresce. Então eu conto com você, seja membro do canal. E tem meu sonho de bater 100 mil inscritos aqui no canal. Ê, Paulinho! Você vai chegar lá, Paulinho. Já tem gente falando de 1 milhão, né? Eu primeiro tenho que fazer 100 mil. Primeiro 100 mil. E para que eu chegue a 100 mil, você precisa me ajudar. Mas, Paulinho, eu já me inscrevi. Sim, mas eu quero que você entre no WhatsApp da tua turma de escola. Sabe aquele pessoal com quem você estudou? Aquele WhatsApp da família. Mas, Paulinho, o pessoal não gosta de ouvir história. Não tem problema. Ninguém está pedindo que goste de ouvir história. A gente está pedindo que se inscreva. Se inscreva aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. Perfeito? Tá bom. Posso contar com você? Ótimo. Então eu agradeço do fundo do coração. Terceiro capítulo da história. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a terceira parte dessa história, onde tem amor, vergonha, silêncio e muito mais, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, o Tadeu, que acabou ganhando aquele apelido de Mulher Maravilha. Bem, a minha história eu reputo como uma história importante e interessante. E sei que às vezes ao final da minha história as pessoas se dividem. Umas continuam gostando bastante de mim e outras nem tanto. Mas a vida é assim. Não dá para agradar todo mundo. Eu, num certo momento, cheguei até a acreditar que fosse possível agradar todo mundo, mas logo eu descobri que não. Que não dá. Que é impossível. Bom, então hoje a gente entra no terceiro capítulo da minha história.
Eu tinha feito a confissão, eu tinha conversado com o Padre Marcos. Então é daí pra frente. É daí pra frente que vocês vão tomar conhecimento em tudo o que aconteceu na minha vida. Quando eu saí da igreja, já a noite havia chegado. E sinceramente pra mim parecia que o mundo havia mudado de lugar. Era a noite que chegava. E não sei explicar direito o que eu senti. Era como se eu tivesse deixado dentro daquele confessionário uma parte de mim. Uma parte que há muito tempo pedia para ser escutada, ouvida, e que pela primeira vez foi de verdade. Padre Marcos tinha mexido comigo. Não, mas não era assim, paixão. Não, era um tipo de admiração misturada com gratidão. A maneira como ele falou comigo, sem me condenar, sem me virar as costas, me fez pensar que talvez houvesse mesmo um lugar para mim dentro da fé. Eu cheguei, Paulinho, eu cheguei a cogitar, eu não estava entendendo direito nada. Mas eu cheguei a cogitar, se eu também largasse tudo e virasse padre? Eu cheguei a pensar. Eu cheguei a cogitar essa hipótese. Bom, mas o padre, ele também havia reclamado que ele também não estava feliz. Então, não seria um lugar onde eu pudesse ser quem sou, sem precisar me esconder. Ainda que padre eu me tornasse, eu continuaria me escondendo, como o padre acabou confessando que sim. Eu refletia sobre tudo isso, imagine como ficou a minha cabeça. Nos dias que se seguiram, confesso que pensei no padre muito mais do que devia. Não por desejo, mas por presença. Era como se as palavras dele continuassem ecoando na minha cabeça, me acompanhando no trabalho, no banho, na hora de dormir. Às vezes a paz vem no encontro e não na fuga. Essa frase foi ele que usou, e ela era forte, tanto que eu a decorei. Às vezes a paz vem no encontro e não na fuga. Essa frase grudou em mim como tatuagem de alma. Você vê que o padre dizia coisas bonitas, mas ele estava dentro do problema também. Quando você diz coisas bonitas, de repente nem é para você que você está falando. Porque você também precisaria seguir aquilo, mas você está dizendo para o outro seguir. Contradições da cabeça humana. Bem, numa dessas tardes, eu fui então até a casa da minha namorada Sheila, porque ela continuava sendo a minha namorada, a minha amiga. Ela percebeu que eu andava diferente e, como sempre, quis saber a razão. Tadeu, o que está acontecendo contigo, hein? Perguntou ela, jogando o cabelo pro lado, enquanto estava mexendo um café. Eu digo mexendo porque ela gostava muito daquele... Eu acho que posso falar, né? Nescafé, ela adorava. E eu também, ela batia aquele Nescafé, ficava uma delícia. Depois que se colocava aquela água assim fervendo praticamente, ficava cremoso. Eu respondi para ela: sei lá, Sheila, E ela completou: sei lá, digo eu, se para você tá com o olhar distante nem parece o mesmo. Deu um sorriso meio sem graça, e aí eu resolvi contar. Afinal de contas, ela era minha melhor amiga. Mas não era namorada assim, vocês sabem que era um namoro de arranjo. Todo mundo que está acompanhando a minha história sabe. Então eu falei para ela: Sheila, é que eu fui me confessar. Quê? Fui me confessar.
Já fazia anos que eu não entrava no confessionário. Eu acho que a última vez que eu tinha feito isso foi na minha primeira comunhão. Jura? Ela riu. Logo você, Tadeu, o mais herege dos meus amigos. Pois é, mas foi diferente dessa vez. Ah, é? Por quê? O padre, ele me ouviu de um jeito, sei lá, Sheila, parecia que ele me entendia. Ela me olhou assim, com aquele jeito de quem saca tudo na hora. Tá me dizendo que ficou impressionado com o padre? Não, impressionado não. Eu respondi rápido demais pra ela. Tocado, assim, só tocado. Tocado é o começo, viu? Brincou ela. Nesse café ficou pronto. Que delícia, eu adoro, fica cremoso. Tá gostoso mesmo. Eu ri, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Carência, talvez fosse isso. Ou talvez fosse só o desejo de ter perto alguém que me enxergasse de verdade. O padre havia me tocado. Ela escutou. Ela achou assim estranho, mas preferiu ficar na superfície, não se aprofundou. Eu não tinha dado para ela a importância da conversa. E ela não era invasiva. Nunca foi. Bom, as pessoas estão me perguntando: ô Tadeu, você só tá no bem bom? E trabalho? Sim, eu trabalhava. Eu trabalhava numa pequena agência de viagem. Era minha. Eu até havia atendido à vontade do meu pai de trabalhar na fábrica de calçados, mas não era o que eu gostava de fazer. E pelo menos nisso eu tive coragem de me abrir e falei com a mamãe. A dona Teresa, minha mãe, conversou com o seu Gilson, meu pai. Ele estava numa fase assim mais compreensiva da vida. Acho que via o meu esforço em continuar namorando a Sheila como positivo. Já tinha mais de 4 anos que eu fazia isso, namorado da Sheila. Então me perguntou o que eu gostava de fazer. E eu falei pro papai que eu queria mexer com turismo. Foi quando tivemos a ideia de abrir a agência de viagem. Ele, se quisesse, teria capacidade para abrir algo muito maior para mim, mas sabia que eu teria que crescer aos poucos. A agência era pequena, mas era de fato muito melhor assim. Eu pelo menos gostava de trabalhar lá. E estava seguindo. Até que numa sexta-feira qualquer, para aliviar a cabeça, eu resolvi voltar para casa a pé. O caminho era longo, mas muito gostoso. Uma avenida ladeada de jacarandás e logo após assim as árvores ficava o lago da cidade, um riacho que fora represado. Era um lugar agradável, meio parque, meio lago. No interior a gente se acostuma com esse silêncio cheio de vida. O barulho dos grilos, o canto das cigarras, sanhaços, bem-te-vis, a brisa que vinha do lago. E foi ali que o acaso interveio, que o destino resolveu se meter de novo na minha vida. Ele estava sentado num banco de madeira que ficava sob um pé desses de jacarandá. Estava sem batina. Sim, eu estou falando do Padre Marcos. Ele estava de camisa azul clara, calça jeans e um livro nas mãos. Por um segundo eu pensei que meus olhos estivessem me pregando uma peça. Mas era ele, Padre Marcos. Fiquei sem saber o que fazer. Me aproximei devagar e quando ele levantou assim um olhar, sorriu. Aquele mesmo sorriso sereno de quem carrega o mundo, mas ainda acredita no amor. Que coincidência! Tadeu, você lembrou de mim? Se lembrou de mim. Não se esqueçam que nós tivemos a conversa única lá na igreja. Que coincidência, Tadeu, disse ele. E eu fiquei feliz, ele se lembrou de mim.
Aí ele completou: ou será que não é coincidência? Eu ri meio sem graça e respondi para ele: talvez não. É que eu moro mais ou menos aqui nessa direção e toda sexta-feira eu adoro fazer esse caminho pelo lago. Ele fechou o livro, encostou-se no banco. Eu também gosto de vir aqui. Gosto de sentir a brisa do lago e ouvir a passarada. Tem um som que acalma, né? Às vezes eu acho que Deus fala melhor no barulho da água e no canto dos pássaros do que nas palavras que a gente repete em oração, sabe? Quando um trecho bíblico é mal lido, é melhor escutar a água e os pássaros. Eu sentei ao lado dele e ficamos um tempo sem dizer nada. Aquela brisa assim do fim de tarde batia no rosto. Era verão, estava uma temperatura gostosa, mas aquela brisa equilibrava, sabe? O sol se despedindo pintava o céu de laranja e lilás. Como a avenida era longa, havia mais pessoas, mas muito espalhadas. Perto mesmo, só uma senhora empurrando um carrinho de bebê e 2 meninos chutando uma bola. E eu falei: sabe, padre, eu quebrei o silêncio. Desde aquele dia na igreja eu não consegui parar de pensar no que o senhor falou. E o que foi que eu falei, Tadeu? Perguntou ele sem olhar para mim. Só falou que a paz vem do encontro e não da fuga. Eu achei isso tão bonito. Ele sorriu. E você tem fugido de quê, Tadeu? Fiquei calado uns segundos. De mim, talvez. De tudo que eu sinto. De quem sou. Padre Marcos balançou a cabeça devagar. Fugir da gente mesmo é o pior tipo de cansaço. Eu olhei para ele e por um instante nossos olhos se encontraram. Não havia malícia e nem pecado. Só 2 almas tentando entender o que Deus queria delas. Padre, eu comecei, mas ele me interrompeu com um gesto leve e completou: Marcos, não me chama de padre. Me chama de Marcos. Eu tô fora da igreja, eu tô sem batina. Pode me chamar de Marcos. E naquele instante, alguma coisa mudou. A formalidade que existia entre nós se desfez. O padre deu lugar ao homem. E o vento que passava pelo local parecia levar embora o medo que eu tinha de ser compreendido ou não compreendido, sei lá. Mas levou embora esse medo. Mas por falta de assunto eu falei algo que me veio à cabeça. Marcos, eu cheguei a pensar em entrar também para um seminário e um dia me tornar padre como você. Ele riu e depois falou: Tadeu, então eu acho que não lhe fiz bem. Eu tentei lhe dizer que o melhor a fazer é se aceitar como tu és e parar com subterfúgios, disfarces para aparentar ser o que não és. Isso é o que machuca. Nessa hora vi o que ele sofreu para dizer e que ele sofria. Por isso eu tive vontade de segurar a mão do Marcos. Normalmente eu não faria aquilo, mas dessa vez a vontade foi maior e eu fiz. Segurei a mão do Marcos e nós nos olhamos de um jeito que eu não sabia ainda definir. Dali se ouvia o sino da matriz. E nós escutamos quando o sino anunciou 7h da noite. E ainda nem tinha escurecido direito. Era verão, a estação dos dias longos. Antes de se levantar, ele me olhou e falou: Posso te fazer um pedido, Tadeu? Claro. Não some.
Às vezes Deus cruza caminhos para lembrar a gente de que a gente não está sozinho. Você entendeu, Tadeu? Você não está sozinho. E nem eu. Eu apenas balancei a cabeça sem conseguir dizer nada. E quando ele se afastou, com aquele andar sereno, tive a nítida sensação de que algo em mim começava. Algo que nem a fé, nem o medo seriam capazes de impedir. Quando ele já estava assim longe, eu senti que ele olhou para trás. E não sei por que aquilo me alegrou. Bem, mas aí eu fui para casa, teve o fim de semana. No sábado, eu também trabalhava na agência de viagem. Aliás, era um dia de um bom movimento lá na agência. Eu fui trabalhar no sábado, a rotina da agência. Eu tinha 2 funcionárias, a Camila e a Júlia, moças atentas, cheias de energia. A agência montada por meu pai era pequena, mas aconchegante. A agência havia sido uma boa ideia minha, até meu pai apoiou. Ele me apoiou, pelo menos nisso. Disse ele: viajar é ver o mundo, filho. Quem sabe você não se encontra em meio aos mapas. E, de fato, era a minha tentativa, sabe? E havia algo nos destinos impressos nas vitrines, nas fotos de cidades longínquas, que me fazia sentir parte de algo maior. Era como se cada cliente trouxesse um pouco de sonho para dentro do meu escritório. Mas nenhum sonho, naquela semana que se seguiu, me deixaria mais desconcertado do que aconteceu naquele fim de tarde, na agência. Era quinta-feira. Quase 5:30 da tarde, o sol inclinado atravessava o vidro da fachada e riscava a parede dourada. Quando eu ouvi aquele tilintar discreto da porta, quando a porta de vidro da agência abria, sabe aquele tilintar que a gente coloca, aquele famoso sininho oriental? Dizem até que dá sorte. Escutei. Ergui os olhos e até tive que limpar os olhos porque eu não acreditei no que vi. Marcos! Ele de novo, sem batina, calça jeans, camisa clara, óculos escuros. Por um instante não o reconheci. Parecia outro homem, mais leve, mais próximo do mundo real. Boa tarde, Tadeu. Ele disse sorrindo, com aquele jeito sereno que parecia acalmar qualquer tempestade. Padre, hesitei, mas ele me cortou com o mesmo gesto outra vez. Marcos. Ele lembrou sorrindo. Marcos, eu repeti, sentindo o nome dele sair da minha boca como se fosse a primeira vez que eu ousasse chamá-lo assim. Que surpresa boa! Ele olhou ao redor, observando os painéis de fotos, os catálogos abertos. O cheiro de café que vinha do balcão, nós tínhamos uma máquina de café. Então, rapaz, fiquei sabendo que você trabalha aqui. E você sabe que eu passei para saber sobre viagens. Ele se aproximou do balcão, pousou as mãos ali. Não conheço o Vaticano ainda. Tenho muita vontade de viajar para lá. Roma, quero conhecer o Vaticano. Acho que ver Roma com os próprios olhos deve ser uma espécie de confissão silenciosa. Eu completei sem pensar, porque de certa forma, sei lá, eu queria que ele lembrasse da confissão. Ele sorriu, um sorriso manso, mas que dizia mais do que qualquer palavra. Exatamente. Eu fui até o computador, abri catálogos e comecei a mostrar para ele os pacotes de viagem para Roma. Falei sobre roteiro, sobre os museus, sobre o clima na Itália durante... era verão por aqui, lá é inverno.
Enquanto eu explicava, eu percebi o olhar dele calmo, firme, mas atento a cada movimento meu. A conversa, que deveria durar uns 15 minutos, se estendeu. Falamos de Roma, de fé, de pessoas que buscam paz e lugares sagrados. Depois falamos de nós, da dificuldade de ser sincero no mundo que ensina a esconder. Quando eu percebi, o nosso papo foi tão envolvente que as meninas já tinham se despedido de mim e elas tinham ido embora, já tinha dado o horário. Só restava o som dos carros lá fora e a luz alaranjada do fim de tarde entrando pela persiana. Marcos olhou no relógio e disse baixinho: acho que difícil ficar depois do expediente. Não, eu respondi. Você me fez esquecer do tempo. E ele riu. O riso dele, havia alguma coisa naquele riso, um eco de ternura misturado com algo que eu não sabia nomear. Tadeu, posso te falar uma coisa? Ele perguntou, apoiando-se no balcão. Claro, Marcos. Às vezes a gente procura tanto Deus lá fora que esquece que Ele revela nas pessoas também. Fiquei em silêncio. Aquilo me atravessou. Eu não sabia se era fé, se era medo ou se era o desejo de ser visto como eu realmente era. Marcos, comecei sem saber até para onde ir com as palavras. Mas eu falei. Falei o que eu sentia. Desde aquele dia eu não... Segue? Desde aquele dia eu não consigo parar de pensar no que você falou. Sobre se aceitar. Ele me olhou de um jeito que parecia enxergar o que eu tentava esconder até de mim mesmo. Deu um passo à frente. E você conseguiu? Perguntou com a voz quase num sussurro. Engoli seco. Ainda não. O silêncio que se seguiu foi denso. Só o som do relógio que marcava os segundos. E foi então que ele colocou a mão sobre a minha. Não como um padre, não como alguém que consola, mas como um homem que também carrega dúvidas, vontades e limites. Senti o toque quente da pele dele. Meu coração disparou sem planejar, sem entender, e eu apenas deixei acontecer. Aproximei-me devagar, como quem tem medo de quebrar um momento. Ele não recuou. Nossos rostos ficaram tão próximos que eu pude sentir o cheiro discreto do sabonete dele, misturado ao café que eu havia servido mais cedo. E então aconteceu. Olhos nos olhos. Quero ver o que você faz. E se fez. Se fez. O primeiro beijo. O nosso primeiro beijo. Lento, tímido, mas carregado de tudo que a gente não ousava dizer. Foi um instante breve, mas eterno. Quando nos afastamos, ele respirou fundo, como quem desperta de um sonho e tenta voltar ao chão. Perdão, Tadeu, isso não devia ter acontecido, murmurou, mas seus olhos diziam o contrário. Eu apenas fiquei ali, parado, tentando compreender o que havia dentro de mim. A culpa, a fé, o desejo, talvez tudo isso junto. Ele passou a mão pelos cabelos dele mesmo, assim, nervoso,
como quem quisesse arrancar os próprios cabelos, sabe assim, com os dedos abertos, e falou: eu preciso ir embora, Tadeu. Eu assenti sem conseguir dizer nada. E quando dessa vez eu ouvi o tilintar da porta que se fechava, a porta de vidro na saída dele, eu fiquei ainda olhando para o vidro, vendo o reflexo da rua, e o meu próprio rosto pareceu refletido, porque já era noite. Dividido eu fiquei entre o mundo entre aquilo que o mundo esperava que eu fosse e o que talvez realmente eu era. Naquele instante eu percebi que algo dentro de mim não voltaria mais a ser o mesmo. Nem eu, nem ele, nem o silêncio que agora morava entre nós. Nos dias que se seguiram ao beijo, aquele primeiro beijo, eu não conseguia ser o mesmo. O rosto de Marcos aparecia em todos os meus silêncios. O toque dele, a forma como ele me olhou antes de ir embora, aquilo tudo ficou gravado em mim como se fosse uma lembrança que eu não tivesse permissão de apagar. Eu tentei trabalhar, tentei me concentrar nas reservas de passagens, nos pacotes turísticos, nas reuniões com fornecedores, mas tudo me parecia distante, sem cor. Eu estava perturbado. Foi ela, Sheila, entre aspas, a minha namorada, mas a minha amiga, sem aspas, amiga. Foi Sheila quem percebeu primeiro. Ela sempre percebia. Tá tudo bem, Tadeu? Perguntou, me olhando por uns olhos assim muito compenetrados e por cima de uma xícara de café, enquanto a gente estava no nosso lugar de sempre, uma cafeteria perto da Praça Central. Tá? Menti. Ela franziu o senho e soltou um riso breve. Você é péssimo para mentir. Vai, Mulher Maravilha. Entre nós não há segredo. Quando algo te incomoda, o teu silêncio grita, Tadeu. Fala logo. Eu olhei para ela. Era impressionante como a Sheila, ela conseguia ler o que eu tentava esconder do mundo inteiro. Ela me conhecia melhor do que eu próprio. Nosso namoro era uma invenção, uma fachada para acalmar os meus pais e o povo da cidade que sempre querem encontrar destino para o coração dos outros. Mas a amizade que nos unia era real, profunda. Eu confiava nela mais do que em mim. Respirei fundo e decidi falar. Sheila, eu me envolvi com alguém. Ela não se espantou. Isso sempre acontecia. Eu já falei aqui que eu andei perto da promiscuidade. Ela não se espantou. Apenas apoiou o queixo nas mãos e esperou. E eu falei. E dessa vez eu tô achando que é sério. É o padre do qual já te falei. Padre Marcos? O silêncio que veio depois durou alguns segundos, mas pareceu um século. Ela me olhou com ternura, não com julgamento. Um padre, Tadeu, bem complicou um pouquinho, né? Ô, Tadeu. Então isso explica o olhar perdido dos últimos dias. Assenti sem coragem de encará-la. Sheila, eu não sei o que eu faço. Nós nos beijamos. Você beijou o padre. Herege, herege, herege. Pecador. Aquele beijo não devia ter acontecido, Sheila. Mas aconteceu e agora parece que ele está em mim o tempo todo. Eu fecho os olhos e é como se ainda eu sentisse o toque dele, o cheiro dele, o jeito como ele fala. Ela se inclinou para frente, colocou a mão sobre a minha. Você não me falou ainda quantos anos ele tem? 42.
Ela fez um gesto de leve surpresa, mas sorriu. Bom, um homem maduro. Então você, com 23, ainda aprendendo a se entender. Deu um gole no café e seguiu. Sabe o que eu acho? Que vocês dois estão tentando lutar contra algo que é maior do que qualquer regra. Sheila, você não entendeu, ele é um padre, um homem de fé, ele tem uma vida inteira dedicada a isso. Largar a batina seria como perder o chão. E você acha que o amor não é chão, Tadeu? Perguntou ela sem tirar os olhos de mim. Você acha que só a igreja dá base para alguém ficar de pé? Fiquei em silêncio. Amor, amigo. Ela começou, ela me chamava, quando queria falar sério comigo, de amor, amigo. Amor, amigo. Ela começou com a voz firme e ao mesmo tempo doce. Você tem um grande defeito, Tadeu. Você pensa primeiro no mundo e nas pessoas que fazem parte dele, mas nunca pensa em você, Tadeu. Fez uma pausa e respirou fundo. Quer saber? Se você está amando, Tadeu, apenas ame. Se você está amando, apenas ame. Aquelas palavras entraram em mim como um sopro quente num dia frio. E Sheila, eu sussurrei com os olhos marejados. O Marcos, disse ela. O Marcos é mais velho que você. Deixa pelo menos metade dos problemas com ele. Você não é padre, Tadeu. Você é um ser humano que precisa ser respeitado como é, na sua essência. Ela apertou a minha mão. Ame, se entregue e depois a gente vê o que acontece. Fiquei olhando para ela, tentando entender de onde vinha tudo aquilo que ela sabia falar. Talvez porque ela soubesse o que era amar alguém e não poder viver aquilo por completo. Não se esqueçam que ela também vivia o que eu vivia. Talvez porque no fundo sempre quis que eu me libertasse daquilo que me prendia ao medo. Naquela noite, quando eu cheguei em casa, me olhei no espelho e repeti o que ela dissera. Você não é padre, Tadeu. Verdade, eu não era. Eu não era, né? O que eu quero dizer com isso, quer dizer, o problema maior era dele. O problema maior era do Marcos. E pela primeira vez em muito tempo eu enxerguei em mim o direito de desejar, de sentir e de amar. Nos meses seguintes, eu e Sheila continuamos amigos, íamos ao cinema, saímos para jantar, conversamos sobre tudo, mas algo mudou. Aquele namoro nosso, combinado, já não fazia sentido. E a mentira começou a pesar mais. E num sábado, 2 meses depois daquela conversa, sentados novamente na mesma cafeteria que a gente gostava de ir, foi ela quem falou. Acho que chegou a hora, Tadeu. De quê? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Chegou a hora de deixar a gente ser o que a gente sempre foi. Amigos. O resto já não nos serve mais. Eu assenti, concordando. E ali, entre um gole de café e outro, rompemos. Eu até dou risada disso, rompemos o namoro. Que nunca houve. E houve, né? Não se esqueçam que eu fui o primeiro homem. O primeiro homem na vida dela. Mas selamos para sempre uma amizade que era sincera e verdadeira. Nos despedimos com um abraço longo, desses que parecem dizer: vai viver o que te espera. Quando a vi se afastar, soube que uma nova fase estava começando para mim. E embora eu não tivesse coragem de admitir, meu coração já tinha dono. Um homem de batina, de fé e de olhos que, mesmo quando fechados, me perseguiam nos sonhos. Depois que eu e Sheila encerramos aquele namoro de fachada,
A minha vida pareceu ganhar outro tom, mais leve, mais honesto, mas também mais perigoso. O amor que antes era um sussurro dentro de mim começou a tomar forma, corpo e rotina. Ah, meu pai questionou. Caramba, eu tô achando que você ia anunciar o casamento. Terminou como? Por quê? Não deu certo, pai. Não deu certo, não. Eu sou o melhor amigo dela, ela é a minha melhor amiga. E por que não casam? Porque casamento não é tão simples assim. Fui dormir. Bom, Marcos e eu passamos a nos encontrar com frequência, mas nunca na nossa cidade. O risco era grande demais. A 40 quilômetros dali havia uma cidade maior, mais movimentada, com gente que não se conhecia, sim, lógico, como se conhecia lá, rostos anônimos, barulho suficiente para abafar nossos passos. E foi lá que tudo começou a acontecer de verdade. Meus pais sempre tiveram um apartamento lá nessa outra cidade, um imóvel que o meu pai comprou quando minhas irmãs, a Márcia e a Messi, estudavam na universidade de lá. Depois que elas se formaram, voltaram para casa, o apartamento ficou lá, mobiliado, pronto para qualquer um da família que precisasse. E foi justamente nesse lugar que eu e Marcos passamos a viver o que até hoje chamo de nossos intervalos de eternidade. É até bonito o nome. Nossos intervalos de eternidade. No começo, era tudo com muito cuidado, cautela. Uma dança entre o medo e o desejo. A gente chegava separado, horários diferentes. Ele sempre sem a batina, roupas simples, boné, livro debaixo do braço. Os livros eram inseparáveis. Eu o esperava, o coração disparado, como se fosse pecado apenas abrir a porta para ele. Mas quando ele entrava, o mundo lá fora ficava do outro lado da parede e tudo se transformava. Eu via um homem, não um padre, um homem que ria baixinho das minhas inseguranças, que cozinhava para mim um macarrão simples e dizia que o tempero da vida era a verdade. O homem que me ouvia, que me entendia e depois abraçava-me como quem diz: aqui você está salvo e eu também. Aqui é o nosso canto, aqui é o nosso mundo, aqui é o nosso lugar, aqui ninguém nos vê. Aqui vale, aqui pode. Durante um ano inteiro vivemos assim. Entre missas e viagens, entre preces e promessas, entre a fé dele e o meu medo de estragar tudo. Eu segui o conselho de Sheila, ex-namorada, sempre amiga. Deixava metade dos meus problemas com o Marcos, ele que se vire, vamos dividir. Mas a verdade é que o tempo foi tornando tudo mais intenso. E quanto mais forte ficava o amor, mais impossível parecia escondê-lo. Foi numa tarde quente de janeiro, no mesmo apartamento, que ele me olhou de um jeito diferente. Os olhos de Marcos estavam calmos, mas havia uma decisão naqueles olhos. Um peso doce e assustador. A conversa era séria. Tadeu, disse ele com a voz baixa, eu preciso dizer uma coisa. O que foi? Perguntei, sentindo um arrepio percorrer minhas costas. Tadeu, eu não posso mais viver assim. Assim como? Dividido. Pregando a palavra de Deus e pregando o amor, enquanto eu escondo o meu amor. Falando de verdade enquanto eu me escondo atrás de mentiras. Não dá mais para continuar assim, Tadeu. Ele fez uma pausa. E eu fiquei com medo dele falar: tá tudo acabado entre mim e você.
Eu me preparei para ouvir isso. Mas eu fui surpreendido e me assustei mais ainda com o que ele falou. Tadeu, eu vou deixar a batina. As palavras dele bateram em mim como um trovão. Que? Até já conversei com o bispo. Estou me aconselhando com ele. Disse que eu estou precisando de um tempo. Que a minha fé não morreu. A minha fé não morreu, mas mudou. E olhou para mim. E você foi parte dessa mudança. Senti o chão balançar. Não era alegria o que eu sentia, era medo ainda. Medo? Medo. Um medo que se tornou inteiro. E eu falei, Marcos, não. Eu tentei dizer, mas ele interrompeu. Eu não estou fazendo isso por você, Tadeu. Eu estou fazendo por mim. Fez um silêncio longo antes de continuar. Mas você foi o colírio que limpou meus olhos. Eu não enxergava o que eu estava vivendo. E agora vejo. Eu não consegui responder. O amor que eu sentia por ele era imenso, mas o peso daquela decisão era maior do que nós dois. Então eu passei a noite em claro, rolando na cama, imaginando o escândalo que seria. Pensa comigo. Pensa comigo, por favor. Um padre largando a batina por um outro homem. Numa cidade do interior. Sul do Brasil. Um filho de família tradicional envolvido nisso. E ainda por cima numa cidade onde o vento carrega a fofoca. Meu Deus do céu, não. Tava tão bom assim. Tava tão bom. No dia seguinte eu voltei para casa ainda com tudo que eu tinha escutado dele, mas se eu soubesse o que me esperava, talvez eu tivesse ficado por lá, escondido com ele. Porque assim que eu entrei em casa eu percebi algo estranho. O clima estava pesado, o silêncio espesso. No corredor da casa, minha mala já estava pronta e jogada perto da porta. Seu Gilson, meu pai, estava de pé na sala. A minha mãe do lado dele. Minhas irmãs estavam lá. O rosto vermelho do meu pai, os olhos injetados de raiva. A minha mãe chorava num canto, mãos no rosto. Minhas irmãs não conseguiam me encarar. Falei! Que isso, pai? Perguntei tentando entender. Ele avançou 2 passos. Isso é o fim da vergonha! Gritou ele. Um homem que criou um filho que dá tudo o que esse filho quis. Dei tudo pra você. Pra ver esse filho se envolver. Pra ver esse filho se envolver com outro homem, ainda por cima um padre, Tadeu! Um padre! Pai, eu comecei, mas ele não quis ouvir. Cala a boca! Cala a tua boca! Rugiu feito um leão, jogando sobre a mesa algumas fotos impressas. Olha aqui! Olha com quem você tem andado. E periga a cidade inteira saber, tá? As fotos tremiam agora nas minhas mãos. Era sobre mim, sobre o Marcos. E na cidade, lógico, na cidade vizinha. No café, no carro, na praça. Nada explícito, mas o suficiente para destruir qualquer reputação. Quem te deu isso, pai? Perguntei, sentindo o estômago revirar. Um homem indecente! Um fotógrafo que eu contratei. Porque vieram me contar e eu não tinha acreditado. Tentei falar, explicar.
Mas ele veio pra cima me empurrando e fez assim, armou pra me dar um soco. Eu me lembrei das minhas defesas do judô. Se eu quisesse, eu teria dado um golpe no meu pai, mas aí pesa o respeito, o medo. As coisas se misturam. E eu deixei que tudo acabasse com um soco que ele deu no meu peito. Ele queria dar um soco na minha cara, mas não deu. Se arrependeu e deu no meu peito. Eu apenas recuei, dando passos para trás. Some da minha frente, Tadeu! Vai viver sua imundície longe da minha família, longe da minha casa. Pai, por favor. Eu não fiz mal a ninguém. Fez a mim, a nós! Sua mãe, olha como ela tá, o estado dela, suas irmãs. Fiquei parado sem reação. Senti o peito apertar como se faltasse o ar. E naquele momento eu percebi que nada do que eu dissesse mudaria o que ele via em mim. Então, peguei a mala, as lágrimas caindo sem controle. Olhei para minha mãe, que chorava baixinho, e para as minhas irmãs, que olhavam com tristeza e medo. Mas ninguém falou nada, eu saí. A rua parecia maior, mais fria, e a cada passo que eu dava deixava para trás uma vida inteira. Corri para a agência. Era o único lugar que eu podia entrar. Surpresa! A fechadura da agência havia sido trocada. Mala na mão. Rua. Mas essa história não ia terminar assim. E só você que está acompanhando desde o início saberá como ela vai terminar. Não perca. Não perca o capítulo final da minha história. Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Você é bem como eu, conhece o que é ser assim. Só que dessa história ninguém sabe o fim. Oi, Paulinho, bom dia. Que história, Paulinho. É uma coisa que a gente fala assim, os pais é complicado, sabe? Eu não vou me identificar. Quando eu descobri isso com meu filho por 18 anos, o mundo para mim acabou. Mas eu tenho que respeitar o lado dele. Ele demorou alguns anos, ele foi embora para Londres, para Inglaterra, tá para lá, já há mais de 20 anos. E assim, isso me dói muito. Ele vem aqui pro Brasil, ele fica aqui 1 ou 2 dias e vai para um hotel. Não fica aqui, já vem de lá reservado hotel. Mas a gente tem que respeitar, não deixa de ser meu filho, né? Mas não é aquilo que a gente realmente planeja, né? Beijo, Paulinho. É Dalva da Vila Ré. Bom dia, Paulinho. Deixa eu te falar. As pessoas
gosta de falar um monte de coisa sem saber realmente o que se passa na mente e no coração dos outros. Não é assim que as coisas funcionam. O cara vê de longe, Deus sabe todas as coisas, todas as horas. Deus não faz nada errado. Ele faz sempre as coisas certas. E outra coisa, a gente não sabe o que a pessoa sente. A gente devia pensar no outro e se colocar no lugar dele. Não devia fazer igual esse rapaz que deu o depoimento. Não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho um filho que foi usuário de droga. Aí um dia eu falei para ele, se era de ter um filho drogado, eu queria ter um filho gay. Ele falou, mas você só pode ser doido. Não, meu filho, a pessoa que é gay, ele se respeita. Ele falou, a senhora tem razão. Mas aí depois ele parou de usar droga. Entrei na justiça, interditei ele parou de usar droga. Que é a Gonçala Ferreira de Perus. Mas olha, Deus sabe todas as coisas e as coisas vão se resolver. Não é do jeito que esse homem está pensando, eu tenho certeza absoluta. Oi, Paulinho. Bom dia. Ô, Paulinho, eu também tenho um filho, só que meu filho, Paulinho, é muito recuado. Ele não tem amigo, não tem ninguém. Ele se recua por causa desse problema que ele tem. Eu falo com ele, eu aceito, mas eu não entendo. Eu aceito, mas não entendo, sabe? A mãe é assim, né? Agora o pai nem sabe, o pai é longe, nem sabe. Mas é muito triste, eu quero ajudar meu filho e se ele não se ajudar, eu não tenho como ajudar. Porque ele se recolhe, não tem amizade com as pessoas, com amigo por causa disso, dele ser assim. Então ele entra em depressão, eu tô lutando contra ele, a saúde dele, tudo. Eu fico muito triste com isso, Paulinho, muito triste, eu ando muito triste. Um bom dia, Paulinho. Ai, Paulinho, que triste, né? Olha, Paulinho, cada um segue a vida e o caminho que acha que deve, mas o respeito tem que prevalecer. Infelizmente, tem pais e os de fora também que não aceitam, mas acho que ninguém tem que aceitar nada. Tem que respeitar, porque no fim, a gente vai ter que prestar conta com Deus, Ele é o nosso juiz, entendeu? E o amor, Paulinho, é para todos. Deus não ama o hétero, ele ama seus filhos como todo, da maneira que são. Porém, a conta vai chegar para todos e o juiz é Deus, mas ninguém tem que julgar, não. Ninguém tem que julgar porque ele gosta de homem ou porque a mulher gosta de mulher. Ai, Paulinho, é tão triste ver uma família repudiar os seus filhos porque não casam com homem com mulher. Aí isso é muito triste. Um cheiro pra você, fica com Deus. E cada um segue a vida da maneira que acha que deve seguir. As pessoas têm que respeitar isso.